Olá pessoal, vamos para a nossa aula de ciências. A nossa aula de ciências hoje é livro, página 89 a 95. Ainda estamos falando dos micro-organismos, certo? Aquele que a gente só vê pelo microscópio. O que são micro-organismos? Olha lá, os micro-organismos estão em toda parte, no ar, na água, no solo, nos alimentos e no corpo de outros seres vivos. Alguns fazem bem, outros são prejudiciais, certo? Aí tem lá, entre os micro-organismos bons, podemos citar as bactérias e os fungos. Conforme você já aprendeu que eles decompõem a matéria orgânica, que a gente vem falando sobre isso, né? Os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica, enriquecendo o solo, o ambiente para os próximos, né? Mas lembre-se que também existem fungos que não são microscópicos. Aí eu tenho lá, no entanto, os micro-organismos, também podem provocar doenças, né? Gripe, né? É causada por vírus, né? De transmissão. Então, esse é prejudicial. Passa de uma pessoa para outra. Agora a gente não está na pandemia, né? Por quê? Com medo por causa de um vírus, né? Que a gente não vê, ele é microscópico e é prejudicial. Outro exemplo é a cárie do dente, que é formada por substâncias produzidas pelas bactérias que vivem na nossa boca. Para evitar cáries é importante o quê? Escovar os dentes após cada refeição. Vocês estão fazendo isso? Principalmente antes de dormir e sempre consultar. Tivemos uma palestrinha, né? Para consultar o dentista, não lembro se é de 6 em 6 meses, acho que é, né? Os protozoários são seres vivos muito pequenos encontrados em diversos ambientes. A maioria não causa prejuízo para as pessoas, outros provocam doenças. Aí tem como a malária, doença de Chagas, são por protozoários, tá? Tudo seres microscópicos. Aí vamos entrar, bactérias e seus benefícios. Você aprendeu que muitas bactérias podem causar doenças e outras são fundamentais para o equilíbrio ambiental, né? No entanto, existem também bactérias úteis para outros seres vivos, inclusive o ser humano, ao utilizar em processos industriais. Aí vamos entrar lá, ó. Na alimentação humana, tem a bactérias que atuam na produção dos alimentos, como o iogurte e o queijo. É uma bactéria, mas é uma bactéria benéfica. No tratamento de esgoto, existem bactérias que atuam no tratamento do esgoto, decompondo a matéria orgânica presente nele. E na fertilidade do solo, algumas bactérias podem associar-se a raízes de certas plantas, como as dos feijoeiros, do feijãozinho, e disponibilizar a eles nitrogênio, material encontrado no ar. E o ar faz parte das substâncias que formam o corpo das plantinhas, certo? Então, lembrando que tem as bactérias que ajudam para produzir alimentos, ajudar a limpar a água, né? Que é lá do esgoto, e na plantação. Um pouco mais sobre, aí tem um tema aqui, o condomínio chamado corpo humano. O que é um condomínio? Um lugar que moram várias pessoas. Aqui no caso está falando que o condomínio é o corpo humano, que tem bastante o quê? Bactérias. Aí tá falando, né? Elas nascem, reproduzem, morrem, passam a vida inteira no nosso corpo. Às vezes prejudica, quando a gente fica até doente, né? Aí tem lá uma perguntinha, né? Achou nojento? Não se preocupe, isso é mais que normal. Temos todos diversos moradores no interior e exterior do nosso corpo e vários deles
são até muito importantes para o funcionamento do nosso corpo, como os lactobacilos que habitam o nosso intestino. Não fala lá do Yakult? Ó, falando marca, aqui pode, né? Ninguém vai ver. Olha, não fala dos lactobacilos vivos, porque a gente tem para a flora intestinal funcionar, certo? Eles regulam as funções desse órgão lá e protegem da ação das bactérias nocivas. Então, às vezes tem um protozoário ou uma bactéria que combate, uma boa que combate a má, que entra no nosso corpo. Alguns pesquisadores afirmam que no total existe um número superior a 10 bilhões de bactérias no nosso corpo. Interessante, não é? Dividida em 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante. Elas preferem os lugares que é fácil encontrar comida, nos dentes, garganta e no sistema digestório, aqui no intestino, certo? Aí tem lá 2 perguntinhas que eu passei para a folhinha, para ter espaço para responder sobre o assunto. Todas as bactérias são prejudiciais ao nosso corpo? Você concorda com essa afirmativa? Justifique. A gente acabou de falar, né? Que aí o nosso corpo tem vários, umas prejudiciais, outras não. 2. Justifique o título. O título do texto é O Condomínio Chamado Corpo Humano. O que eu falei no começo que é um condomínio? No condomínio habitam pessoas. E no nosso corpo é um condomínio de... né? É até estranho falar, mas é isso mesmo. De bactérias. Na próxima página, eu vou deixar esse por último, que eu vou fazer essa... É uma receita aí de... É uma receita / experiência. E você provavelmente conhece o iogurte, mas sabe como ele é produzido? A gente vai fazer um iogurte caseiro, tá? Aí a gente vai descobrir que, lembram lá que tem bactérias benéficas que são utilizadas na alimentação? Então, aqui a gente vai usar esse tipo de bactéria na culinária para produzir o iogurte caseiro, ok? Mas esse daqui eu vou deixar por último. Aí, para essa experiência, eu coloquei aqui na folhinha que tem ali no final. Qual a utilidade dos micro-organismos você pôde verificar nessa atividade? Para que ele foi utilizado, esse micro-organismo? E qual micro-organismo possibilitou a produção do iogurte? Tá bom? Tá falando lá já no texto e a gente agora só vai confirmar fazendo essa culinária / experiência, ok? Vocês não precisam fazer em casa, eu vou fazer aqui e vocês vão olhar direitinho o vídeo e aí a gente só vai tirar as respostas, tá bom? Na 93 tem lá fungos microscópicos e suas utilidades. Aí vai continuar falando, né? Olha lá. Alguém já comeu esse queijo gorgonzola? Que parece que ele não está estragado, gente. Ele é assim mesmo. Tem os fungos benéficos também. Para a produção de antibióticos, remédios e do etanol, que é um tipo de combustível, né? Olha como é importante, né? Os fungos também. Tem aqueles que causam doenças, mas também tem os benéficos. Aí tem as perguntinhas sobre eles. Para completar as frases, use as palavras do quadro: bactérias, fertilidade e esgoto. É fácil, é só encaixar essas palavrinhas. Na 2, escreva abaixo de cada imagem o benefício trazido por eles para o ser humano ou para o ambiente. Aí tem lá uma massa fazendo um pão, parece, massa de pão, o dos antibióticos que a gente acabou de ver. Olha lá da nossa experiência.
o iogurte e aqui na fertilização do solo, que eu já acabei de dar as respostas, mas vocês escrevam direitinho. Na última página tenho lá, leia o texto a seguir e responda as questões. Uso correto de antibióticos, de remédios, né? Ninguém pode se automedicar, ou seja, o meu vizinho tomou tal remédio para uma doença, e para febre, eu vou tomar também. Cada pessoa é de um jeito, certo? E como o uso incorreto torna as bactérias resistentes. Já aconteceu na casa de vocês? Pergunta para a mãe ou para o pai de vocês. Já aconteceu de alguém tomar um remédio e não funcionar? Porque às vezes a gente toma um remédio tantas vezes e o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai se auto-mudando. E aí, às vezes, o remédio que funcionou da outra vez para uma febre não é o mesmo remédio que vai funcionar agora. Não funciona. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Aí tá lá, para responder sobre o texto, qual micro-organismo o antibiótico possibilita eliminar, qual micro-organismo é utilizado na produção de antibióticos, bactérias ou fungos. Qual a importância da descoberta dos antibióticos? Agora a gente está num dilema, né? A descoberta de uma vacina. Qual a importância disso, né? De descobrir um remédio. E por que não se deve interromper o uso de um antibiótico? A gente não para. Ele tem, né, uma data para começar e para terminar. O uso do antibiótico, nem tomá-lo por tempo e em doses inadequadas. Eu não posso antibiótico. Primeiro que eu nem posso comprar a hora que eu quero. E não posso ficar tomando de qualquer jeito, né? Por quê? Será que eu acabei de falar, né? Será que o nosso corpo, ele vai mudando com o tempo? Enfim, parece, né, um turbilhão de coisas. Mas falamos bactérias benéficas e prejudiciais e os fungos benéficos e prejudiciais, tá bom? Agora vamos para nossa culinária / experiência, tá bom? Beijos! Olha só, pessoal, ontem o que eu fiz? Só tirei do forno e coloquei na geladeira para ficar geladinho. Olha a consistência dele. Vou tirar o plástico. Olha só. Consistência dele, ó. Que legal. De iogurte caseiro. Bem legal, tá vendo? Vou pegar mais um pouquinho. Pra vocês verem, ó. E um iogurte bem grossinho que ele ficou, né? Vou colocar lá. Ok. Pronto. Aí, na atividade da página 92, né? Aí tinha lá a pergunta: qual a utilidade dos micro-organismos você pôde verificar na atividade? Produziu, no caso, era para produzir um alimento, no caso aqui, produziu o iogurte, né? E qual micro-organismo possibilitou a produção do iogurte? As bactérias, né? Olha que legal. É bem interessante quando a gente tá aprendendo algo e vê acontecendo de verdade, ó. Uma mágica, né? O leite, ó, ficou consistente. Tá bom, pessoal? É isso aí.